área industrial é um dos setores onde a gente mais tem aplicação de tecnologia nuclear, mas também, infelizmente, segundo a UNSCIR, é um dos setores onde a gente tem a maior incidência de acidentes radiológicos. E o acidente que eu trouxe hoje para contar para vocês aconteceu justamente nesse setor, numa área que nós chamamos de gammagrafia. É um acidente que já aconteceu há bastante tempo, em 1999, mas, por curiosidade, ele é um acidente que acontece com uma certa frequência nesse setor, justamente nessa modalidade de gammagrafia. Então, esse é um desses eventos que aconteceu lá no Peru, em uma usina hidrelétrica, e acabou acometendo um dos trabalhadores desse setor, que sofreu com lesões muito severas em virtude da exposição a uma fonte órfã de irídio. E eu vou contar para vocês como que foi o desfecho desse evento. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu resolvi falar sobre o acidente radiológico de Anangu, que aconteceu no Peru em 1999, em uma instalação hidroelétrica ao qual se utilizava a modalidade de gammagrafia, que é uma modalidade da indústria para a gente fazer imagens de estruturas e que usa material radioativo para conseguir fornecer energia para fazer a formação dessas imagens. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona a gammagrafia, né? E eu escolhi falar um pouco sobre esse acidente, porque quando a gente busca imagens no Google a respeito de acidentes radiológicos ou de lesões radioinduzidas, aparecem imagens que são desse evento que aconteceu, porque esse indivíduo que acabou sofrendo essa exposição, ele sofreu com condições, com efeitos determinísticos da radiação tão severos, que acaba que a gente utiliza as imagens desse evento para explicar as questões de radiobiologia, de como que a radiação interage com o corpo humano. Então, infelizmente, né, que é um podcast, né, não tem um material visual para eu mostrar para vocês, mas na capa desse episódio eu coloquei uma imagem de um estado mais posterior que essa pessoa acabou se encontrando depois. Bom, e falando sobre a gammagrafia, eu tenho intenção de fazer um episódio a respeito desse tema aqui no podcast em algum momento, mas eu preciso encontrar uma pessoa que trabalhe nessa área para explicar os detalhes mais interessantes. Até lá, né, eu vou dar essa explicação mais genérica para vocês entenderem como que aconteceu essa situação. A gammagrafia é uma área da indústria que utiliza fontes de radiação para poder fazer imagens de peças ou estruturas para buscar algum tipo de falha, algum tipo de descontinuidade. Então, é parecido com o que nós temos na área humana, onde a gente faz um exame de raio-x para ver se a pessoa está doente. É mais ou menos a mesma coisa. É como se nós fizéssemos uma imagem de raio-x, só que de algum tipo de estrutura. Pode ser um tubo, pode ser um ponto de solda, pode ser uma chapa, qualquer estrutura que a gente precise buscar por algum tipo de falha, bolha de ar, descontinuidade. A gente chama isso de ensaio não destrutivo, onde a gente vai conseguir testar as peças ou as estruturas em questão sem ter que fazer algum tipo de ensaio que destrua ou comprometa a peça, né? Que daí, nesse caso, quando você destrói, você faz por amostragem, né? No caso dos testes que são feitos por imagem, como não é destrutivo, você pode radiografar quantas vezes forem necessárias, né? Então, é uma radiografia que você realiza dessas estruturas. E, nesse caso, como existem situações na indústria onde as estruturas que você precisa radiografar ficam, de modo geral, em campo aberto, ou seja, em terrenos que ficam longe, em lugares bem afastados, você precisa levar a sua fonte de radiação até o local e o seu detector de imagem para poder fazer as imagens que você precisa. Então, acaba ficando um pouco inviável você utilizar um tubo de raio-x, porque o raio-x depende de eletricidade para ser produzido. E também a questão da energia, né? A gente está falando de radiografar peças e estruturas que têm densidades muito grandes ou então espessuras muito grandes, então nós precisamos de algum tipo de radiação muito energética que passe por essas estruturas para fazer a formação de imagem. Então, nesse caso, opta por se utilizar fontes radioativas. E aí vão ter os mais
diversos tipos, os mais diversos materiais que vão ser utilizados de acordo com a densidade do material que você quer radiografar. Então, tem fontes de irídio, tem fontes de césio, tem fontes de cobalto, tudo radioativo, né? Daí você vai escolher de acordo com a faixa de energia que você precisa, de acordo com a estrutura que você quer fazer uma imagem. E a execução ali vai ser muito parecida como se fosse fazer um exame mesmo. Você vai colocar a fonte em um local, vai colocar o filme radiográfico atrás da estrutura que você quer fazer a imagem, realiza a exposição, guarda a fonte, revela a imagem e pronto. Você vai ter ali uma imagem que é analisada e você vai buscar uma descontinuidade nessa imagem, algum ponto de falha para ver se está tudo bem ou não. E é uma prática muito, muito, muito difundida na indústria, é necessária, já que ela é um ensaio não destrutivo que vai garantir qualidade e segurança àquilo que você está estudando, né? Então, por exemplo, em questão de tubulações, né? Cada tubulação, quando você vai fazer a estruturação dela, você tem pontos de solda que precisam ser verificados para evitar vazamento. A verificação é feita a partir de uma radiografia industrial. Então, isso é um exemplo, né? Tem mais um monte de outras estruturas que se utiliza a radiografia, peça de avião, peça de outros tipos de maquinário, enfim, bem diversificado. Então, essa é a finalidade da gammagrafia. Quando a gente pensa em aplicações das radiações, seja em área médica ou área industrial, a gente precisa ter a fiscalização dessas aplicações para ver se está sendo feito de acordo com o que ditam os princípios de proteção radiológica e de segurança, para não ficar irradiando as pessoas por aí. Especialmente quando a gente fala em questões de aplicação industrial, onde o nível de radiação é muito maior e a gente tem mais chance das coisas darem errado. Especialmente porque, como nesse caso da gammagrafia, por exemplo, a gente utiliza fontes radioativas e, como a gente sabe, né, já comentei em episódios anteriores aqui, as fontes radioativas você não desliga, você blinda. Então, se acontece alguma coisa fora do esperado para uma conduta de trabalho, as consequências são realmente muito mais severas, tanto que, né, a gente está falando de um acidente radiológico que aconteceu justamente nessa esfera. Então, para que aconteça uma fiscalização adequada, uma supervisão adequada, todo país que tem aplicação de uso de radiação precisa de um órgão regulamentador que vai fazer essa fiscalização, um licenciamento e tudo mais. No caso do Peru, eles têm um órgão que faz a fiscalização, que é o Instituto Peruano de Energia Nuclear. Então, esse é o órgão responsável por fazer tanto a questão de fiscalização e legalização, né, licenciamento, quanto também de estabelecer quais são as normas de segurança que todas as instalações precisam seguir. Eles têm essas normativas ativas desde 1980, ou seja, de muito antes do acidente que eu estou relatando aqui ter acontecido. O IPEM, que nesse caso que eu estou falando, né, o IPEM é o Instituto Peruano de Energia Nuclear. Não confundir com o IPEM brasileiro. Nós temos um IPEM aqui no Brasil, mas ele é um Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares credenciado à CENEM. Tá? Então, o IPEM do Peru é a nossa CENEM aqui do Brasil. E, portanto, eles têm normativas de proteção desde muito antes desse evento que eu estou relatando, né? Então, desde 1980, eles têm lá uma normativa. E que, inclusive, tem também uma similaridade com a nossa, porque as normativas de proteção deles são instauradas em conjunto com o Ministério da Saúde do Peru. As nossas aqui do Brasil também, o nosso Ministério da Saúde, que é a Anvisa, também tem a participação nas normativas de proteção radiológica. Só que daí o que acontece? Essa normativa de proteção radiológica ela era muito abrangente, muito genérica. E, em virtude disso, o Instituto Peruano de Energia Nuclear resolveu fazer uma normativa particular ali a mais, em 1997, que tornava um pouco mais restritivas as exigências, especialmente falando do setor de indústria. Porque, né, como a gente tem ali um risco maior, né, de alguma coisa sair do controle, a gente tem o uso de fontes com intensidade de energia muito maior, com uma característica que é não desligar, né, a gente não consegue desligar a fonte, você só consegue blindar. Então, se alguma coisa sai fora da conduta de funcionamento adequada, as consequências são muito piores, tanto que a gente está falando de um acidente justamente nessa condição. Então, eles fizeram uma categorização de acordo com o nível
de perigo, né? E no caso da indústria, a gamografia era categorizada como alto nível. E o que isso significava, portanto, né? Que a instalação precisaria atender a muito mais requisitos do que o normal. Então, teria que fazer uma renovação de registro de licenciamento anual, teriam que apresentar todos os registros de eventos radiológicos, as doses, e durante a inspeção, então, eles verificariam tudo isso, essas documentações, e liberariam a licença ou não. Nesse caso, a indústria onde aconteceu esse acidente, né, uma empresa que prestava o serviço de gamografia, ela era uma empresa que ela existia já desde 1980, estava em funcionamento, ela foi legalizada e licenciada em 1982 e ela funcionava ali, né, dado a data do acidente, há 17 anos. E em todo esse tempo, eles sempre passaram pelas fiscalizações do IPEM, e sempre foram aprovados nas vistorias, eles sempre tinham todas as documentações e os assentamentos de dados que eles exigiam. Eles só tiveram um registro de evento radiológico, que foi em 1982, que foi quando roubaram uma fonte de gamografia de lá, né? Mas fora isso, sempre tiveram tudo normal. E também em 1998, um ano antes do acidente ter acontecido, eles mudaram a sede dessa indústria, dessa empresa, para um outro lugar e não avisaram o IPEM, e quando o IPEM foi fazer a vistoria, estava tudo fora de ordem, fora de lugar, mas eles foram autuados, notificados, corrigiram os erros e voltaram a ser licenciados e trabalhavam normalmente e super felizes da vida, na mais perfeita harmonia e paz do Senhor. Inclusive, esse roubo de fonte que aconteceu em 1982, a fonte simplesmente sumiu, né, dentro do equipamento de gamografia. A gente tem uma fontezinha bem pequena de irídio ou de outro material radioativo, e roubaram essa fontezinha, e eles avisaram, né, portanto, o IPEM, e ajudaram a fazer o rastreamento de onde que essa fonte foi parar. Eles encontraram escondido dentro de um encanamento. Eles deram um alerta e provavelmente as pessoas que roubaram ficaram com medo das consequências, né, de sofrer com efeitos da radiação, acharam jogado num cano. Só que essa empresa ela não sofreu nenhum tipo de represália, nenhum tipo de autuação, porque na época não tinham normativas, mas eles foram avisados de reforçar a questão de proteção dessas fontes que eles usavam. Então, eles já tinham um alerta do IPEM para cuidar com as fontes que eles tinham. E era uma empresa, assim, relativamente pequena. Tinha um proprietário, um responsável técnico, que cuidava ali, né, um supervisor de proteção radiológica, e as pessoinhas que executavam as práticas industriais. Então, por ser uma empresa que presta serviços de gamografia, eles tinham ali a sua estrutura, a sua sede, mas que eles pegavam os seus equipamentos e iam até os lugares que contratavam os serviços deles. Então, podia ser uma indústria petroquímica, uma indústria, como nesse caso, uma usina hidrelétrica, poderia ser qualquer instalação que necessitasse de uma gamografia. Então, eles iam lá e prestavam serviço e retornavam para essa sede. E essa fonte, né, então, que tem dentro do equipamento de gamografia, é uma pena que realmente eu não consigo inserir imagens aqui por ser um podcast, mas se vocês procurarem no Google fonte de gamografia, vocês vão ver como que é a característica dessa fontezinha. É uma caixa que fica guardada, essa fonte lá dentro. E essa fonte, ela tem um aspecto de ser um cabo de metal com uma pontinha de aço. É isso que parece. Extremamente sem graça e imperceptível, assim, de ser algo chamativo. É um metal. É um pedacinho de ferro com essa pontinha de aço escovado. A fonte radioativa, ela fica dentro dessa cabecinha com aço escovado. É muito parecido com uma caneta Bic. Sabem a ponta da caneta Bic? É essa dimensão que a fonte radioativa tem. Para vocês verem, é uma coisa tão pequena, mas tem um potencial de estrago tão grande quando a gente pensa em efeito biológico. Enfim, é uma fontezinha assim realmente em tamanho muito pequena, e ela fica armazenada dentro de uma caixa. Essa caixa, ela tem um tubo no meio dela, que é onde a fonte fica armazenada, e na extremidade da fonte, onde não tem o material radioativo, onde tem só o ferro, é anexado um cabo de aço que empurra e projeta essa fonte para fora da caixa, quando você precisa fazer radiografia, e depois você puxa o cabo e a fonte retorna para dentro dessa caixa novamente para ficar blindada. Então é uma caixinha de transporte, armazenamento, né, e contenção, que você só vai tirar a fonte dali quando você estiver bem afastado
bem longe, né? E esse cabo que introduz a fonte para fora, né? E retorna a fonte para a blindagem. Então é mais ou menos assim que tem essa característica de fonte, tá? E essa fontezinha que eles tinham de irídio, ela tinha uma atividade considerada bem alta até, era uma fonte nova, então ela emitia bastante radiação e era de uma energia bem elevada, já que, como eu falei, é para radiografar metal, então tem que ter bastante energia. Ela foi comprada em novembro de 1998. O acidente aconteceu em fevereiro de 1999, então era uma fonte realmente bem nova, era uma fonte autorizada, legalizada pelo IPEM, só que a questão é que a caixinha que tinha ali, ela era uma caixinha que ela não era autorizada pelo IPEM. Então aí a gente já começa a ter o primeiro ponto de falha, que se ela não foi autorizada, você não sabe se ela está seguindo os padrões necessários para armazenar a fonte e blindar efetivamente, para não permitir a violação dessa caixinha para você pegar a fonte lá de dentro. Então é um dos primeiros pontos de falha desse evento, né? Mas tudo bem, né? Estava funcionando dessa forma. Bom, e falando então sobre a história, como que isso aconteceu? Esse evento aconteceu em 20 de fevereiro de 1999 em uma usina hidrelétrica de Yanangó, que fica no município de San Ramón de Junín, lá no Peru. E como que foi isso? Era um sábado de manhã e tinha lá uma estrutura de tubulação que precisava ser feito alguns tipos de solda. Então, um soldador com o seu respectivo assistente estavam lá fazendo essas soldas que eram necessárias. Mas aí, né, falaram que eles tinham que radiografar o que eles estavam fazendo, porque não sei o que lá que tinha que ver. Então acionaram a equipe de radiologia, né, dessa empresa de gamografia, para ir lá e fazer essas imagens que eles estavam precisando. Eles chegaram lá 11h30 da manhã, a equipe de radiologia, né? Chegaram lá 11h30 da manhã. E eles ficaram lá esperando porque falaram que era uma coisa urgente, tinha que fazer, não sei o que lá. E eles ficaram lá. O horário que foi combinado para começar a radiografar era para ser meio-dia, porque não estariam outras pessoas que trabalham na usina ali naquele campo, né? Não estariam ali. Então seria um momento ideal para radiografar, para não expor ninguém à radiação daquela fonte, né? Só que o problema é que o soldador com o seu assistente, eles não conseguiram terminar de fazer as soldas que precisariam ser radiografadas a tempo. Então, a equipe de radiologia, que já tinha montado mais ou menos, né, o equipamento, né, e tudo mais, eles resolveram ir almoçar, porque não dava para fazer as imagens e eles não podiam ir embora. Então, eles deixaram todo o equipamento ali e saíram para almoçar, deixaram só o soldador com o assistente ali no campo. Mas o problema é que eles foram almoçar e deixaram o troço sem supervisão de ninguém e montado. Mas até aí tudo bem, não aconteceu nada, né? O soldador resolveu que ele ia almoçar também. E aí, quando deu 2 da tarde, o soldador voltou e continuou fazendo o que ele tinha que fazer. O pessoal da radiologia voltou 3 da tarde e nada do negócio está pronto, ainda não terminaram as soldas. Então o pessoal da radiologia, né, o técnico de radiologia, resolveu que ele ia fazer um ultrassom daquela estrutura para ver se ele conseguia obter alguma coisa, por isso e por aquilo. Enfim, e não estava nada dando certo. Só que o que acontece? Em algum momento, perto das 4 horas da tarde, por alguma razão, a fonte de gamografia, que era o irídio nesse caso, ela se desprendeu da caixinha de blindagem do tubo e ela caiu no chão. Na verdade, isso não ficou muito bem estabelecido segundo as investigações da Agência Internacional de Energia Atômica. Essa é a parte que realmente geralmente é complicada, né? Porque o cara não assumiu se ele fez alguma coisa. Né? O que a agência fez depois foi testar essa caixinha, né? Essa blindagem, para ver se ela poderia ser violada. E assim, sabe aquele negócio que tem um monte de tranca, mas nenhuma funciona? Que é ridiculamente fácil de abrir? Era um exemplo desse caso. A caixinha de blindagem era facilmente violável. Então, não ficou muito claro se é porque se o cara violou e roubou a fonte lá de dentro, ou se a fonte caiu no chão e o soldador viu e resolveu que ele ia pegar. O fato é
A fonte estava em algum lugar acessível e esse soldador viu e pegou com a mão e guardou no bolso direito traseiro da calça. Ele conversou com a equipe de radiologia, conversou com todo mundo e beleza, ninguém percebeu. E aí também tem outro ponto de falha, né? Por que é que a equipe de radiologia não estava com os seus dosímetros de tempo real para apontar isso, né? Eles têm que utilizar esses equipamentos justamente para ver se não tem nada fora do lugar, fora da blindagem, porque são fontes de alto nível. Mas aí tá, né? Beleza, né? Ninguém viu que a fonte sumiu. O soldador também não tinha nem ideia do que obviamente que ele não sabia, né? Que o que ele pegou era uma coisa perigosa, senão ele não teria feito isso. E ele ficou com essa fonte no bolso da calça desde as 4 da tarde até as 10 horas da noite, né? E inclusive ele fala que quando deu 9 da noite ele já começou a sentir uma dor esquisita na perna direita, mas ele nem se ligou que poderia ter uma correlação com a fonte que ele tinha armazenado no bolso. E beleza, deu 10 horas da noite, fechou o horário dele, ele foi embora para casa, inclusive dentro de um micro-ônibus, que ele ficou 30 minutos lá dentro, né, que é o translado que ele fazia para ir para casa, e tinham 15 pessoas a bordo desse ônibus que, portanto, também foram irradiadas sem perceber. E ele chegou na casa dele, então, cerca de 10 horas e meia da noite, com uma dor na coxa muito intensa. E aí ele abaixou a calça, né, para ver por que estava doendo. Ele percebeu que na região posterior da perna ele tinha um eritema, ou seja, um vermelhidão bem intenso. A mulher dele sugeriu, né, que ele fosse até um médico para ver o que era aquilo, porque a suspeita era que fosse uma picada de inseto, alguma coisa que pudesse ser perigosa nesse quesito, né, de ser um inseto ali. E ele foi, né, até o médico falou que era só uma picada, uma alergia, e ele voltou para casa. Aí vai cair novamente numa coisa que eu havia comentado aqui com vocês lá naquele episódio sobre acidentes radiológicos há muito tempo atrás. E que uma das características dos acidentes é a dificuldade de detecção imediata, por causa da sintomatologia, né? Muito genérico os sinais que o nosso organismo apresenta com relação a isso. Então ele voltou para casa, né? E a mulher dele ficou na casa nesse tempo em que ele se ausentou, né? Foi até o médico à noite, né? No pronto-socorro. E a mulher dele ficou em casa. A mulher dele tinha uma criança, né? Pequenininha, nenê. E ela estava amamentando essa criança. Por alguma razão, ela ficou bem próxima da calça do soldador, no caso. E a suspeita é que ela tenha sentado em cima dessa calça. Essa peça deve ter ficado em cima de uma cadeira. E ela sentou para amamentar a criança em cima dessa fonte. Ela também apresentou efeitos radioinduzidos, mas depois eu falo disso. Enfim, né? E ela sentou ali, né, e tudo mais. E aí eles comentaram, né, quando ele voltou do hospital, ele comentou com a mulher, né, que não sei o que lá, que tava doendo, né, e ele lembrou que ele tinha colocado no bolso de trás aquela peça, né, a fonte, que ele não sabia que era uma fonte, né, mas ele lembrou que ele havia feito isso. Então ele pegou a calça com a fonte e deixou no banheiro que ficava externo à casa, dava uns 4 metros de distância da casa. Ele deixou lá no banheiro e beleza, deixou a calça lá, voltou para casa e foi dormir. Nesse meio tempo em que ele foi para casa e tudo mais, né, o radiologista, né, o técnico de radiologia, ele ainda estava lá na indústria, porque o trabalho dele não havia acabado. Só que o que acontece? Ele percebeu que a fonte sumiu em um dado momento. Por quê? Primeiro, porque quando eles foram tentar realizar as imagens da tubulação, eles foram lá, fizeram a exposição, expuseram os filmes, e na hora que eles foram revelar, não saía nada. E aí já começou, né? Por que é que a imagem não saiu? Então, eles pegaram o detector de radiação e tentaram fazer a monitoração e viram que não tinha radiação. Mexeram na caixa de blindagem e viram que não tinha radiação. Aí que eles perceberam que o problema estava instaurado, ou seja, a fonte sumiu. Ele procurou essa fonte, né, do horário que ele começou a fazer os procedimentos dele ali, até umas 10 horas da noite, o horário que o soldador já tinha ido embora. Então ele fez uma
uma busca, né, um rastreamento com o detector de radiação para ver se estava por ali. E como ele viu que não aparecia nada, ele fez o acionamento do supervisor de radioproteção e do engenheiro da usina para avisar e dar o alerta de que a fonte tinha sumido e para pedir orientação, né? Então eles orientaram a achar mais detectores de radiação para distribuir para mais pessoas para ajudar a fazer esse rastreamento. E como não encontraram no local, e a fonte estava ali até pouco tempo atrás, eles resolveram então ir na casa dos trabalhadores daquela hidrelétrica para ver se alguém havia visto, se alguém tinha encontrado. Então eles foram de casa em casa. Eles chegaram na casa desse soldador 1h da manhã. Eles bateram lá, né, para fazer a verificação e foram com o detector de radiação. Só de chegar perto da casa do soldador, eles já perceberam que a fonte estava ali, por causa da marcação que o detector estava fazendo. Conversaram com ele e ele afirmou que realmente ele tinha pego um metalzinho, né, lá da indústria, e ele foi buscar para mostrar para ver se era aquilo. E realmente era, né? Era a fontezinha. E nesse momento, imediatamente, né, o técnico de radiologia orientou que ele largasse a fonte na rua, jogasse no chão e se afastasse para que eles pudessem fazer a ação de recuperação da fonte, que é você levar a caixa até a fonte, engatar um cabo de metal que passa por dentro dessa caixa, né, para retrair a fonte para blindagem. Então, o que eles fizeram, né? Jogaram uma chapa de proteção, né, de ferro e chumbo por cima da fonte, né? Vieram o supervisor, vieram os engenheiros ali para ajudar a fazer esse recolhimento. Então, eles tinham um plano de ação, um plano de emergência. Foi executado até que, adequadamente, a agência pontua ainda que o protocolo não foi seguido com exatidão, mas a recuperação foi feita de um modo até que rápido. Tanto a detecção da ausência da fonte quanto a recuperação. Eles conseguiram engatar e já puxar a fonte para a caixa em menos de 2 minutos. E a situação já se manteve dentro do controle, não trazia mais risco para ninguém, tudo certo. Mas o problema é que, né, nesse caso, esse soldador já havia recebido uma exposição considerável por causa dessa fonte aí, né, especialmente levando em conta a energia e a atividade. Então, nesse caso, né, o que eles fizeram foi conduzir o soldador e a mulher dele com o filho, nenenzinho, para um hospital para poder seguir as condutas de tratamento e ver o que faz com essa pessoa. Obviamente que depois desse evento, essa empresa, como ela era bem certinha, regulamentada, eles fizeram a notificação para o IPEM, né, o Instituto Peruano de Energia Nuclear, e deram sequência na monitoração e na questão mais administrativa da condução, né? E nesse caso, fizeram um levantamento ali de todas as pessoas e realmente a única pessoa que recebeu uma exposição alta foi o soldador. E nesse caso, né, mais ou menos alta seria a mulher dele com o filho. Eles tentaram fazer, né, o IPEM, né, eles levaram o cara para o hospital, tudo, fizeram um monte de exame e eles tentaram fazer uma estimativa de dose dele com base no evento ali, né? Só que é muito difícil de fazer uma estimativa de dose biológica nesse caso, do modo como aquele evento aconteceu, é difícil mesmo. E eles fizeram um monte de conta ali e tal, e perceberam que realmente, pelo que eles estavam estimando, era uma condição muito grave. E eles resolveram que eles iam fazer a solicitação de suporte para a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, acho que até comentei com vocês lá no episódio de acidentes, né? Todos os países que são signatários da ONU automaticamente são signatários da Agência Internacional de Energia Atômica. E sempre que existe um evento, a agência se disponibiliza a ajudar a conduzir o que acontece, né? Quais são as medidas de ação. Nesse caso, as medidas de ação foram bem executadas, tranquilo. Só que o problema era o que faz com a pessoa, né? Porque nunca passaram por uma situação onde tinha que lidar com uma pessoa radioacidentada e que precisava de uma abordagem terapêutica. E só que o problema é que eles mandaram para um e-mail da agência que não era o e-mail oficial direcionado para acidente mesmo. A agência tem uma linha de comunicação que é imediata, né? 24 horas para quando acontece um evento ter a resposta imediata, já que tempo é muito importante quando você pensa em acidente radiológico. E a agência foi ver o e-mail uma semana depois que eles mandaram a solicitação. Mas viram, né, verificaram a procedência, se realmente era real. Era. E nesse caso, como que o Peru precisava era só de um suporte com relação à conduta de tratamento, eles mandaram 3 médicos dosimetristas para o Peru para conseguir analisar o paciente e ver o que fazer com ele.
As causas desse acidente, segundo o levantamento da agência internacional, já que, eles foram acionados, então eles fazem toda uma especulação, um estudo para levantar os dados que levaram o evento a acontecer, é que realmente foi uma questão de mau gerenciamento de fonte. Era uma fonte que era fácil de desprender do cabo, era uma fonte que era fácil de violar, a caixa de blindagem era, como eu falei lá no início, as trancas era só de enfeite, e tinha um monte de trava para coisa nenhuma. Então, nesse caso, as orientações da agência foi que eles instaurassem normativas para reforçar a exigência desse tipo de controle de fonte. Basicamente foi isso. Mas, como acidentes acontecem e o evento foi relativamente bem conduzido, ok, tem que resolver a situação e é o que tem para fazer. Bom, e como é que ficou então, essa questão aí do soldador, O que aconteceu com ele? Bom, ele deu entrada 20 horas depois da exposição, lembrando, que ele começou a se expor quando ele colocou a fonte no bolso. Então, isso foi lá por 4 horas da tarde do dia 20 de fevereiro de 1999. E ele deu entrada no hospital, então, 21 de fevereiro, de madrugadinha. E ele foi avaliado, então, o que observaram de imediato é que ele tinha o eritema na perna mesmo, a vermelhidão, bem aonde ele havia colocado a fonte no bolso. E eles fizeram, então, uma sorologia com um medicamento para dor e fizeram exames, coleta de exame de sangue para conseguir ver o que ele tinha. E o problema, é que esse tipo de lesão, essa lesão radioinduzida, como foi uma exposição, uma irradiação local, os efeitos são aqueles que nós chamamos de determinísticos e isso acontecem localizados, então são reações teciduais. Ele não desenvolveu síndrome aguda das radiações, porque apesar do nível ser intenso, não foi de corpo inteiro. Ele se irradiou de corpo inteiro, mas não com uma radiação uniforme, digamos assim. Maior intensidade realmente se concentrou na parte posterior da coxa dele. E conforme os dias foram passando, esse efeito, essa lesão radioinduzida, ela foi avançando. E isso que é o problema, dos efeitos teciduais, é que eles aparecem ao longo dos dias. Conforme o tecido vai morrendo e não vai tendo reposição, a lesão vai acontecendo e você não consegue prever a extensão. Você tem que esperar estabilizar para ver até onde, qual profundidade que aconteceu. Então, esse soldador, essa lesão ali que ele apresentou na perna, começou a virar uma bolha, a vermelhidão ficou muito mais intensa, a bolha cresceu bastante. Inclusive, ali perto do dia 23 de fevereiro, os 3 dias depois, eles já estavam ali com a amostra sanguínea dele para fazer a dosimetria biológica e a estimativa de dose que ele recebeu na superfície da pele da perna, ou seja, bem na região de entrada do feixe, onde estava em contato com a fonte, foi de 9.966 grays. 9.966 grays. Só lembrando que para efeito biológico bem destrutivo na pele, 15 grays já é o bastante para arregaçar o negócio ali. Óbvio que aqui o que a gente está falando é uma estimativa feita com base em cálculo, com base em programa computacional, não necessariamente reflete a realidade, mas como ele não tinha um dosímetro, porque ele era uma pessoa de outro setor que não envolvia radiação, nem era da empresa de gammagrafia, ele era da usina, nem devia estar ali, Então, ele não estava usando um dosímetro, não tinha como precisar a dose dele. Mas, segundo a estimativa, claro, isso na superfície da pele. Conforme a gente vai aprofundando o tecido, a dose vai reduzindo, mas ainda assim foram doses excepcionalmente altas, tá? Do tipo 600 grays, 500 grays, Então, 9.000 de entrada na pele, realmente, efeito necrótico, com certeza. Não tem como fugir disso, E fora que, se naquela região teve uma incidência de dose muito grande, a gente tem que lembrar que a radiação espalha. Então, outras partes do corpo dele foram expostas, ele fez exame, e realmente ele acabou tendo uma questão de redução de células de sangue, um leve comprometimento de medula e tudo mais. Isso é esperado, são células sensíveis, como a gente já conversou aqui no podcast em outros episódios. Então, ele acabou, inclusive, recebendo um tratamento, para fazer estimulação de crescimento de células do sangue, mas o problema maior dele não era nem com relação à questão sistêmica, ele estava relativamente bem. O problema dele estava realmente nessa lesão de perna,
porque realmente necrosou num nível que, mesmo que fosse feito desbridamento, eu não sei como é que fala, mas é quando você vai tirando, né, as camadas de pele, igual você faz com pessoas que sofrem queimaduras, é muito parecido. Então ele fez ali uma série de coisas, e o problema é que não tinha abordagem que fosse conservadora, que preservasse a perna dele, e que eles conseguissem tomar, tanto que, como eles chamaram a ajuda da agência, né, a agência tentou ver ali abordagens que poderiam ser feitas, levaram ele lá para Paris. Lá em Paris tem um hospital especializado, né, para pessoas radioacidentadas, só que não estava resolvendo nada, tentaram fazer outras cirurgias e não deu certo. E daí fora que ele começou a pegar uma infecção, porque a ferida não cicatriza, não fecha, né, inclusive muito pelo contrário, só avança, né, e não estava dando certo, e fora que ele sentia dores tremendas, porque pegava um monte de inervação ali, então tinha destruição tecidual, e o nervo, ele é muito resistente à radiação, então o nervo fica vivo, sentindo a dor de tudo que tem em volta ao redor, então é terrível. E daí ele começou a ter, né, questões de comprometimento psicológico, longe da família, então levaram ele de volta pro Peru, para ele ficar tentando fazer algum tipo de terapia lá, mas chegou num ponto que realmente não teve o que fazer, e ele acabou tendo que ter uma amputação da perna, onde ele acabou sofrendo essa exposição, porque realmente necrosou demais. Tentaram fazer tudo o que deu, mas não tinha como recuperar. E isso eles fizeram em agosto, 16 de agosto de 1999. Então, de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses depois. Então, ele ficou ali 6 meses lutando com aquela perna que realmente não tinha o que fazer. E tiveram, então, que fazer lá a amputação. E fora que ele desenvolveu lesão radioinduzida em outras partes do corpo também. Na mão dele, como ele pegou na mão a fonte, né? Teve também problema, comprometimento. Na outra perna, não sei se ele encostou, o que ele fez, mas tinha também várias marcas de efeitos radioinduzidos e realmente sofreu muito aí para se recuperar. Ele não morreu disso, tá? Atualmente, não sei como ele tá, porque não tem registro disso na agência. Tem que dar uma pesquisada, mas, né, como a agência não divulga o nome das pessoas, fica difícil saber o que aconteceu com essa pessoa. Mas, com certeza, esses efeitos aí e a amputação da perna trouxeram comprometimentos psicológicos para essa pessoa, né? E fora o caso de ter que ficar convivendo sabendo que é uma vítima de radiações. E, inclusive, isso foi tudo notificado pela mídia, as pessoas, portanto, tiveram conhecimento do que aconteceu, e o evento foi basicamente isso. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato, que vocês tenham achado interessante. Tem muitos eventos parecidos com esse que eu ainda vou trazer aqui, mas que obviamente mudam muitos critérios ali, que são interessantes da gente analisar. É realmente uma pena que aqui no podcast não tenha imagem, né? Para vocês olharem como que ficam as lesões radioinduzidas. E eu não posso nem postar no YouTube, porque eles vão provavelmente bloquear o meu vídeo. Mas eu vou ver se eu consigo postar no Instagram, já que não são todos os eventos que tem imagens, os que tem a gente tem que tentar mostrar, né? Vou ver se eu coloco lá para ficar mais ilustrativo para vocês. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e nos vemos no próximo episódio. Até lá!